Boa noite, espero que esteja tudo ótimo com você. Se você está vendo esse vídeo gravado, já deixa seu like. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal e fique à vontade para comentar, colocar a sua opinião, compartilhar com quem você acha que pode ajudar esse vídeo. Eu vou escrever aqui nos comentários o tema da nossa live de hoje e também vou compartilhar com quem estiver chegando. Olá, Ivone, seja muito bem-vinda, boa noite. Eu acabei de entrar, vou esperar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando que estamos ao vivo. E eu vou compartilhar também. Você está me ouvindo bem? Fala pra mim. Eu vou compartilhar aqui o link da live para convidar mais pessoas para vir participar com a gente. Se vocês puderem compartilhar também, me ajudar a convidar mais pessoas, eu fico muito feliz, muito agradecida. Pronto, mandei aqui no WhatsApp. Meu brinco tá virado, olha só. Eu não tinha visto isso não. Ai, que bom. Gente, fala pra mim onde vocês estão. Está muito frio aí onde você tá? Porque aqui na minha casa tá frio. Fabiana, Giovana, eu sei que tá aqui no Polvilho também, aqui em Cajamar, né? Tá frio também. Sueli, quem estiver entrando aí, conta pra mim onde é que vocês estão e como é que tá o clima, que aqui gelou. Bem gostoso pra poder ficar embaixo das cobertas. E me conta se vocês estão embaixo das cobertas. Porque eu tô com uma blusa aqui que é quase uma coberta, viu? Tá me cobrindo até o joelho. Oi, Val, seja bem-vinda também. Gente, hoje eu peguei um tema bem gostosinho de falar, né? Vamos falar sobre independência. Será que existe independência na nossa vida, do ser humano? Tá na panela, nas panelas. Ai, que delícia. Então tá quentinho, né, Val? Na cozinha, acho que é o único lugar, no banheiro, né? Quando vai tomar banho, fica mais quentinho. Nê, seja muito bem-vindo, bem-vinda, boa noite. Que bom, gente, me ajuda a compartilhar a live. Vamos mandar aí pelo menos para 3 pessoas, para convidar mais pessoas para participar. Mandei aqui no WhatsApp, a Val já veio de lá. Fiquem à vontade para muito frio. Ai, onde que você tá, Nê? Anísia. Gente, aqui tá congelante. Minha mão, eu passei parte do dia sem sentir os dedos, escrevendo assim, né, na intuição. Nesse nível. Mãe, seja bem-vinda também. Bom, a gente sabe que nós, seres humanos, deixa eu pegar meu caderno aqui que eu nem sabia onde que eu tinha deixado, olha só. A gente sabe que nós, seres humanos, nascemos dependentes, né? De todos os seres. Tá uma delícia, ela gosta de frio, olha lá. De todos os seres que existem na face da Terra, os mais dependentes somos nós, porque nós não sobrevivemos quando a gente nasce. Aliás, desde a nossa concepção, né? A gente já depende da nossa mãe para poder respirar, para poder se formar. Depois que a gente nasce, a gente fica sempre dependente de alguém. Ali, quando você é criança, se você for abandonado, você não vive sozinho. Não tem como, né, a gente sair, se alimentar e procurar na natureza tudo que a gente precisa enquanto bebê, a gente morre de fome. Então, o ser humano por si, ele já é um ser humano, é um ser dependente. Por que eu coloquei? Porque que é importante a gente ser independente na relação. Porque o problema não é a gente depender das pessoas, porque a gente sempre vai depender das pessoas. Para a gente estar conversando aqui hoje, quantas pessoas indiretamente não precisaram colaborar para isso, não é verdade? Tá muito frio, a roupa que a gente está usando não foi a gente que costurou, né? O tecido não foi a gente que fez, não foi a gente que teceu. A internet não foi a gente que criou. Esse telefone pelo qual eu estou conversando com vocês também não fui eu que fiz, não fui eu que produzi. Então, para tudo, direta ou indiretamente, a gente depende de alguém. Ju, Eliana, sejam bem-vindas. A gente depende de alguém, nós somos dependentes. Então, se nós somos dependentes, como que a gente quer ser independente na relação? O problema, gente, é quando a gente depende de uma pessoa e só ela, e não pode ser mais ninguém. Então, eu não coloquei dependência financeira nem dependência emocional. Por quê? Porque eu quero falar de todo tipo de dependência. Quanto mais independente nós conseguimos ser como seres humanos, mais fácil da gente alcançar a tão sonhada, né, felicidade. Mais fácil da gente conseguir se realizar, mais fácil da gente realizar os nossos sonhos, da gente se conhecer, da gente fazer tudo aquilo que a gente almeja para a nossa vida. O problema é que, ao longo da vida, a gente fica aqui meio
se dedica tanto para outras pessoas que a gente começa a ficar dependente de outras pessoas. Às vezes a gente trabalha, tem o nosso dinheiro, se sustenta, mas tem aquela dependência pelas pessoas emocional. E aí fica fazendo coisas para poder se sentir especial, para que os outros gostem da gente. Só que eu quero contar um segredo para vocês hoje. A gente não precisa fazer nada para os outros que a gente não queira fazer só para o outro gostar da gente. As pessoas gostam da gente justamente quando a gente é verdadeiro, justamente quando a gente é honesto com a gente mesmo. Então é sobre tudo isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre essa independência emocional, financeira, pessoal, essa coragem de tomar decisões, essa coragem de olhar para si mesmo, independente do que o outro vai pensar. E para o final eu deixei aqui 5 dicas que eu tenho certeza que vai ajudar quem estiver aí passando pelo processo, quem se identificar com essa dependência, pode começar por essas 5 dicas que pode ajudar muito. E a partir de agora, né? O que é mais importante é começar hoje, começar agora. Então, a gente sabe, eu até coloquei hoje no Reels, né, um videozinho perguntando, você acha, agora vocês que estão aqui na live comigo, fala pra mim, vocês acham que uma mulher independente, no sentido de independente intelectual, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem profissão, uma pessoa que é bem remunerada, né, que ganha o seu dinheiro, uma pessoa que é bem resolvida, tem alguns lugares do país que fala uma pessoa mexida, lá em Palmas, no Tocantins, eles falam uma pessoa mexida, é uma pessoa que resolve as coisas. Você acha que uma mulher com essas características, ela assusta um homem, assusta seu marido, seu parceiro, ou ela gera um alívio a esse parceiro? Fala pra mim qual que é a sua opinião. E também eu quero saber a sua opinião, o contrário. Um homem que é independente no sentido de é bem resolvido, ele consegue se virar. Tipo, ele faz tudo que ele precisa, ele é autônomo. Por exemplo, ele é bem remunerado, ele sabe resolver os problemas dele. Se ele precisar ficar sozinho em casa, ele lava, ele passa, ele cozinha. Ele se vira, ele não depende de outras pessoas para sobreviver. Vocês acham que esse homem gera alívio ou será que esse homem gera medo nessa mulher? De não ficar, né? Assusta, gera alívio. A mulher independente gera alívio no marido, vocês acham? E vice-versa, o homem independente gera alívio na esposa ou será que assusta? A gente percebe que, quem está entrando aí, sejam muito bem-vindos, a gente percebe que muitas vezes, eu particularmente, como eu trabalho com isso, eu sempre escuto algumas mulheres falar, mulher independente assusta homem. Gente, mulher independente gera alívio em homem, desde que seja homem de verdade, né? Agora, se esse homem está querendo entrar numa relação para fazer palhaçada, é claro que assusta. Por quê? Porque ela não vai ficar. Ela não depende dele. Entende isso? Então é muito importante a gente entender que estar com alguém é importante que seja por opção, por escolha e não por dependência, seja essa financeira, emocional ou pessoal. Então, vocês acham, fala pra mim agora outra pergunta, hein? Vocês acham que a revolução das esposas, né? Essa revolução do feminino, das mulheres em geral, tem ajudado ou tem complicado a vida conjugal? Sabe, essa questão da mulher trabalhar fora, da mulher se sustentar, da mulher ter mais autonomia, né, do que tinha antigamente. Vocês acham que isso melhorou, ajudou, ou isso complicou a vida conjugal? Enquanto vocês me respondem aí, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa pelo censo, aonde ficou constatado que um terço dos casamentos, ajudado, um terço dos casamentos das pessoas que foram entrevistadas, as mulheres tinham mais estudo do que os homens. Um terço, que já é uma grande revolução, né, gente? Que até alguns anos atrás, mulher não podia estudar. Não era permitido que a mulher estudasse. Então, hoje, nos Estados Unidos, constatou-se que em um terço dos casamentos, a mulher tem mais estudo do que o homem. Só que não trouxe, no artigo que eu li, não tinha mais dados. Então, não sei dizer quantos era igual e quantos os homens era mais. Mas, enfim,
Um terço dos casamentos era mulher. Isso faz o quê? A mulher vai para o mercado de trabalho e rapidamente ela começa a ganhar mais do que o homem, porque ela está mais preparada intelectualmente. E aí foi percebido nessa mesma pesquisa que os índices de divórcios entre esses casamentos, onde a mulher tem mais estudo e mais conhecimento e até mais possibilidade de estar ganhando mais dinheiro do que o marido, diminuíram os índices de divórcio. Olha que interessante. Repete a pergunta, se você acha que a revolução das esposas, esse aprimoramento, esse ida para o mercado de trabalho das mulheres tem ajudado ou se tem complicado na vida conjugal, na vida do casal. Se está sendo bom ou se está sendo ruim. Tipo, as mulheres mais dependentes, era melhor ou era pior? O que vocês acham? Do ponto de vista geral. Ajuda, mas deixa o homem um pouco acomodado. Olha só, gente, isso também é uma dependência, Val. Vamos falar um pouco mais sobre isso, porque olha só. O que é dependência, né? Quem é dependente, como eu já falei anteriormente? Quando a gente nasce, a gente é dependente, certo? Totalmente dependente. Por quê? Porque nós somos crianças. Muito melhor. Nós somos crianças, então, como crianças, nós não temos capacidade de se virar sozinho, não podemos tomar decisões, não podemos fazer uma série de coisas. Então, quando continua essa dependência, é porque o que está continuando? A infância, né? Então, a dependência faz parte da infância. A partir do momento que nós crescemos, nós precisamos ser independentes. Não independentes no sentido de fazer tudo sozinho, mas independentes de uma pessoa só. Entende? Vamos continuar vivendo em comunidade. Então, uns dependendo dos outros. Mas eu preciso ser autônoma. Eu preciso saber me virar sozinha. Porque a partir do momento que eu sei viver sozinha, eu estou pronto para viver com qualquer pessoa. Entende? Eu estou pronto para encontrar uma pessoa para viver comigo. Então, uma coisa é a gente fazer bem ao outro. Outra coisa é a gente fazer tudo para agradar o outro e se anular. Então, se eu sou uma pessoa autônoma e independente, eu estou pronta para fazer bem a quem esteja comigo, porque eu não dependo das outras pessoas. Mas essas pessoas também não podem depender totalmente de mim. Quando a gente é mãe, os nossos filhos estão pequenos, eles são totalmente dependentes de nós, né? A gente não tem o que fazer. Mas conforme eles vão crescendo, a gente precisa também dar essa autonomia para que eles comecem a ficar independentes. Para o homem é melhor a mulher ser dependente. E para a mulher é sufocante, é deixar alguém levar sua vida. Exatamente. Tem muitos homens que ainda preferem mulheres dependentes. E é por isso porque tem um certo controle em cima. Eu falo que dinheiro, ele significa poder, certo? Quem tem dinheiro tem poder. Quem é o dono do dinheiro é o dono do poder. Então, quem paga as contas acaba tendo mais autonomia em casa. É por isso que é importante, é claro que tudo salvo sob os combinados, né? Se um casal, a mulher não trabalha, o homem trabalha, ele paga todas as contas, ela cuida da casa. Se esse é o combinado deles, está tudo certo. Se isso funciona, tá tudo bem. O problema é aquele que põe mais dinheiro em casa querer mandar no outro. Entendeu? Por isso que a independência é muito importante. Porque a partir do momento que eu não dependo do outro para sobreviver, eu estou livre para ficar nesse relacionamento até a hora que ele está me fazendo bem. A partir do momento que ele começa a me prejudicar, a gente precisa rever essa relação. Faz sentido isso, gente? Para mim foi muito difícil ver que meus filhos não dependiam mais de mim. Olha que interessante. Às vezes a gente se dedica tanto para filho, para marido, para casa, que quando alguém dá um sinal que é independente, que sabe tomar as próprias decisões, que pode fazer alguma coisa mesmo sem o nosso consentimento, a gente se frustra, a gente fica muito chateada, porque a gente acha que foi uma traição, né, uma falta de consideração. E eu não digo que não seja, mas é importante a gente entender que as pessoas precisam tomar decisões sozinhas, até mesmo para a gente poder tomar também as nossas decisões. Precisa pensar no outro, claro, a partir do momento que eu estou no relacionamento, o que o outro pensa para mim é importante,
mas não pode ser mais importante do que eu. Não pode ser mais importante do que a nossa relação. Entende? Ter alguém dependente de nós é muito pesado. A partir do momento que você percebe que a fulano depende de mim, então eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Principalmente, gente, agora eu posso falar do serviço de casa, né? Ah, não, minha família depende que eu faça o almoço na hora certa, então eu não posso marcar nenhum compromisso perto da hora do almoço. Que idade que tem essas pessoas? Por que tem que fazer almoço na hora certa? Tipo, qual é o combinado dessa família? Sabe? Então, às vezes, tem coisas que a gente pode rever, que não vai prejudicar ninguém. A gente pode mudar um pouco a dinâmica se isso estiver fazendo mal. Às vezes a gente pensa que para as pessoas gostar da gente, querer a gente por perto, a gente precisa estar fazendo algo para que os outros gostem de nós. Sabe? Isso faz com que a gente se anule. Isso faz com que a gente vai se perdendo da gente. A gente vai fazendo só o que os outros querem. Porque a partir do momento que eu faço o que o outro quer, eu acho que ele vai me querer por perto. É uma espécie de carência e muitas vezes é inconsciente. Mas quando você se perceber fazendo muitas coisas das quais você não gosta de fazer, você está fazendo só para agradar os outros, observa se você não está fazendo por onde ser amada, achando que tem que ser assim. Mas na verdade, gente, as pessoas que nos amam não precisam disso. As pessoas nos amam quando nos admiram. E as pessoas nos admiram quando a gente é a gente de verdade. Quando a gente se descobre, quando a gente sabe do que gosta, quando a gente sabe o que quer da vida. Quando a gente é verdadeiro. Quando a gente, quanto mais perto possível for o nosso pensamento da nossa fala e da nossa atitude. Porque não adianta eu ficar aqui dentro brigando, ai que raiva, eu não queria fazer isso, e tem que fazer e tal. Não adianta eu ficar brigando aqui e fazendo aqui, porque aquela energia da negatividade está ali, naquele lugar. E aquilo que eu estou fazendo, querendo que o outro goste de mim, vai só me afastar daquela pessoa. Porque ela vai sentir de uma forma ou de outra que você não está fazendo de coração. Entende? Isso é uma espécie de dependência emocional, quando eu faço de tudo para que o outro goste de mim. Exatamente, Josi. O bom mesmo é quando a gente desprende, vai em busca dessa independência, é uma libertação, sem dúvida nenhuma. Porque aí eu tenho a escolha, eu estou nesse relacionamento porque eu quero. E, gente, eu tô falando dos dois lados, tá? Não é só do lado da mulher, não. Às vezes é do lado do homem também. Essa questão da dependência emocional, por exemplo, algumas atitudes que você percebe que tá havendo uma dependência emocional, consciente ou não. Quando a pessoa faz de tudo para agradar, querendo que o outro goste dela. Quando a pessoa se faz de vítima o tempo todo. Ai, é tudo eu nessa casa. Se eu não estiver aqui, vocês morrem. Ou quando a pessoa se faz de vítima também, mas o contrário. Se você for embora, eu me mato. Se você me deixar, você nunca mais vai me ver. Ah, porque se você me deixar, eu não tenho mais como viver. Isso também é uma dependência emocional. São frases que demonstram uma dependência emocional. E por mais que a gente tá por perto, assim, quem olha fala, nossa, que frescura, que drama, mas aquela pessoa que passa por isso, de fato, sofre de verdade. Por trás daquelas frases de drama, existe de verdade um sofrimento. E às vezes ela não tá conseguindo se livrar daquilo e precisa de uma ajuda profissional, para ela enxergar que ela não precisa depender dessa outra pessoa para viver. Imagina que você vai fazer uma mudança lá na sua casa, e aí você vai querer trocar um móvel de lugar. Só que esse móvel é muito pesado, sozinha você não dá conta de empurrar, você não consegue empurrar esse móvel sozinha. E aí você fala, nossa, acho que eu vou chamar meus filhos para me ajudar. Aí você lembra que os filhos não estão em casa e que vão demorar muito para chegar e você quer trocar logo. Ah, eu vou ver se meu marido me ajuda, mas meu marido tá viajando, vai chegar daqui uma semana. E aí? Como é que eu faço? De repente eu lembro que tem um vizinho ali que tá em casa e que pode me dar uma mão. Então eu vou lá, chamo essa pessoa e ela vem e me ajuda e a gente troca o móvel de lugar. Percebe que nós continuamos sendo dependentes, né? Não conseguimos fazer sozinho, precisamos de alguém. Só que viu que tem várias opções para ajudar? Não precisou ser os filhos que estão ali, não precisou ser o marido que não está ali, veio um vizinho e ajudou. Então, a gente precisa ter consciência de que dependente nós sempre somos, nós sempre vamos precisar da ajuda das pessoas. Mas essa dependência não pode ser de uma pessoa só. Se a pessoa fala, não, tem que ser do meu marido, ela vai sofrer uma semana porque ela não vai conseguir trocar o móvel de lugar.
Entende? A dependência emocional é a mesma coisa. A pessoa que está dependente de outra, ela pensa que se a outra pessoa sair de perto, ela vai morrer, ela não vai suportar, ela não vai conseguir sobreviver. Mas ninguém precisa tanto assim de alguém para sobreviver. Isso é falta de autoestima, isso é falta de autoconfiança, isso é falta de independência, de autonomia. A mesma coisa acontece quando a dependência é financeira, né? Se eu dependo do outro para fazer tudo que eu quero da vida. Quando usufruímos da independência, fica tudo tão mais leve, mais confiança e mais perspectiva de vida. E outra, né? Ninguém mais vai brincar com você, pensando assim, no sentido de a pessoa vai chegar perto de mim só para se aproveitar. Se eu sou independente, eu não vou aceitar qualquer coisa, porque eu sei que eu dou conta de viver sozinha. E aí o outro vai começar a me valorizar da mesma maneira como eu me valorizo. É isso que a gente precisa entender. O outro nos trata da mesma maneira como a gente se trata. Se eu percebo que eu preciso de estar com o outro, ele percebe essa energia e ele começa a me tratar da maneira como eu me trato, do mesmo jeito. Se eu me trato mal, ele me trata mal. Se eu me trato bem, ele também me trata bem. Tudo é nosso, tá tudo dentro de nós, né? Eu precisei sair de perto, vir para longe para não sofrer com a independência dos meus filhos. Olha que legal. Às vezes é melhor mesmo sair de perto. E aí o que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Até sente, mas está longe, fica mais fácil da gente se afastar emocionalmente das pessoas. Então, quando a gente depende muito das pessoas, tudo que elas fazem nos magoa profundamente, porque a gente tem o outro como se fosse uma propriedade nossa. E aquilo que vai contra aquilo que eu acredito que deveria ser, me machuca, me magoa, né? Então, se é uma pessoa, se a gente seguisse assim, sabe, nossa vida, se a gente tivesse uma cultura que nos ensinasse a fazer o seguinte: crescer, se dar bem com os nossos pais, aprender a conviver, né, com a nossa infância, com a nossa adolescência, depois, saindo da adolescência, já começar a se desenvolver profissionalmente e ser independente financeiramente para depois ter um relacionamento, as coisas já seriam diferentes. Porque depois do relacionamento, aí eu já sou independente e ele também independente. Então, nós vamos juntar as nossas rendas, né? E vamos viver daqui para frente. E sempre se desenvolvendo até, sei lá, adquirir a maturidade que precisamos juntos. Mas aí já seria uma etapa que seria muito mais facilitada na nossa vida. Faz sentido isso, gente? A gente fica até mais corajoso quando está... Com certeza, por quê? Porque a gente tem liberdade para tomar decisão. Se o outro não aceita o que eu quero, eu tenho condições de negociar. Eu não preciso ficar dependente daquilo que ele me impõe, né? Eu tenho essa autonomia para a gente poder negociar e entrar em um acordo. Porque se eu não tenho autonomia, eu sou obrigada a engolir tudo que ele está me mandando, tudo que está falando. Então, isso dos dois lados, tanto no lado da mulher quanto no lado do homem, né? Vamos lá, então eu vou falar para vocês, vou passar as dicas que eu trouxe. Para quem está se identificando aí, falar, meu Deus, será que eu estou dependente? Ah, mas eu estou dependente financeiramente porque eu estou desempregada e tal. Tudo bem, às vezes é uma época, né? É um tempo. Como que vocês podem resolver isso? Com diálogo, tudo a gente se resolve, não é? A gente faz alguns combinados, a gente muda de profissão, a gente estuda alguma coisa, se prepara intelectualmente e começa uma nova jornada. Eu acho que um dos maiores problemas de brasileiros, né, de nós brasileiros, é pensar a curto prazo. Dificilmente a gente vê pessoas pensando a longo prazo, tipo assim, ó, se eu começar isso hoje, daqui 5 anos eu já terei a minha independência. Então você vê pessoas em relacionamentos há 40 anos e sempre foi dependente e nunca fez nada para que aquilo mudasse. Mas se tá ruim agora, a tendência, se não fizer nada, é piorar. Porque nada no mundo tá parado, ou tá subindo ou tá descendo. Se você não faz nada para melhorar, ele tá sempre piorando. Então, independente de como esteja a sua vida hoje, se você vê que esse relacionamento não tá legal, mas que você depende de algo, começa a estudar, começa a procurar se aprimorar, entender o que você não tá entendendo, para poder sair desse lugar que você está. Seja nesse mesmo relacionamento, sair dessa posição, dessa postura, seja para sair do relacionamento e procurar alguma coisa melhor para sua vida. Ou ficar sozinho um tempo, não sei o que é melhor, né? Para cada um de nós.
A dependência, na verdade, é uma prisão sem grades, exatamente. Uma prisão muito psicológica, né? Até mais do que física. Então, vamos lá. 5 dicas para a gente começar a desenvolver mais independência na nossa vida. Independência que eu digo em todos os sentidos, tá, gente? Independência é exatamente isso que a Josi falou. Sair dessa prisão. Tirar essas grades invisíveis que a gente mesmo cria e entra. E depois não consegue sair. Então, a primeira dica que eu trouxe aqui para vocês é aceitar-se para aceitar o outro. E como que a gente faz isso? Quando a gente começa a julgar muito as pessoas, exigir muito, cobrar muito, criticar muito o outro que está conosco, significa que a gente está fazendo a mesma coisa com a gente. A gente está se autocriticando, a gente está se autocobrando, a gente não se aceita. E aí acaba refletindo e projetando aquela falta de aceitação no outro. Aquela sensação de inutilidade, talvez de incapacidade, a gente acaba projetando no outro. Então, a primeira coisa, investir em ferramentas de autoconhecimento. Entender o porquê que eu estou nessa relação. O que me faz ser dependente? Por que eu preciso passar por isso? Por que eu me submeto a passar por isso? Seja dependência física, seja dependência emocional, seja pessoal, porque tem pessoas que não conseguem resolver nada sozinhos. Depende de alguém para ir junto, depende de alguém para falar por ele, né? Para fazer por ele. Então é se perguntar, por que eu preciso passar por isso? O que em mim eu ainda não sei que eu me submeto a passar por esse tipo de situação? Porque nenhum de nós precisamos disso. Quando Deus nos projetou nessa obra divina, Ele já fez tudo certinho. A gente tem que ser autossuficiente depois de adultos. Enquanto criança, a gente depende, é normal. Mas e depois de adulto? Não tem mais por que estar dependendo tanto de outras pessoas. Claro que os outros continuam sendo importantes, claro que no relacionamento a opinião do outro importa, mas isso não pode ser a base da minha vida. Eu não tenho que depender dessa outra pessoa. Então, quando eu começo a ter consciência das nossas diferenças, entender que eu penso diferente do meu marido, e tá tudo bem. Entender que eu vim de uma educação e ele veio de outra, e também tá tudo bem. E aquilo que eu desejo para minha vida não é necessariamente o que ele deseja para minha vida. E tem que prevalecer aquilo que eu desejo, porque é o desejo do meu coração que vai me fazer feliz, não é o desejo do coração dele. Então, anular os nossos sonhos, anular os nossos desejos para viver um relacionamento é uma decisão muito complicada, que vai trazer grandes consequências. E é muito importante a gente entender que a gente pode viver tudo. Eu não preciso ter todos os pensamentos, todos os planos igual do meu marido ou seguir ele em tudo. É importante que nós tenhamos vidas separadas, porque antes de nos encontrar, nós já tínhamos uma vida, né? Nós já vivíamos e não dependíamos um do outro. Por quê? Que a partir do momento que juntou, começou a depender um do outro. Como que viveram até ali? Por que dali para frente tem que estar junto em tudo, né? Não dá para negociar? Precisa ser negociável, gente, para não ficar sufocante esse relacionamento. Segunda dica, conversar sobre isso, sobre essa dependência. De repente você vê assim, começa a analisar, falar, caramba, realmente eu estou muito dependente. Se meu marido não vai na academia, eu também não vou. Se ele não quer ir fazer exercício comigo, eu também não vou. Se ele não quer ir no salão comigo, eu não vou. Se ele não quer ir em tal lugar, eu não vou. Por quê que eu de repente me vejo tão dependente dele assim? Por que eu não posso pegar a direção da minha vida? E tá tudo bem, você não quer ir comigo? Ok, eu vou. E depois a gente volta e fica junto, a gente não precisa estar grudado o tempo todo, né? Porque se eu quero, se tenho vontade de fazer um curso novo, de me dedicar intelectualmente para alguma situação, por que eu preciso do consentimento dele? Por que eu preciso da autorização dele? E às vezes, gente, é como a Josi falou, é uma prisão invisível que nós fazemos. O outro nem tá aí para isso. Se você chegar e falar, olha, eu vi um curso em tal lugar e eu vou fazer. A pessoa não vai nem se opor. Às vezes fica lá bicuda 2, 3 dias e depois passa. Mas por que a gente muitas vezes anula aquilo que a gente tem vontade de fazer?
achando que vai magoar o outro. Você sabe por que a gente faz isso? Eu perguntei, mas eu vou responder. A gente faz isso porque é isso que a gente espera do outro. A gente espera que o outro não faça nada sem conversar com a gente e sem pedir o nosso consentimento. Não é nem a nossa autorização, mas é saber a nossa opinião e antes de tomar a decisão. E quando o outro não faz isso, não vem pedir a nossa opinião antes de tomar uma decisão, a gente fica chateada. É ou não é assim? É por isso que a gente faz isso. É porque a gente espera que ele faça igual. Só que a partir do momento que eu me identifico como um indivíduo, antes de ter um relacionamento, antes de ter um nós, já existia um eu e existia um ele, né? E esse eu e ele vão continuar predominando nesse nós. Então existe eu, existe ele, dois indivíduos, e existe uma relação, como se fosse uma terceira pessoa. E os três são muito importantes. Eu não posso anular o eu e nem querer que ele anule o ele para viver o nós, senão isso não vai funcionar por muito tempo. Então é importante que a gente tenha autonomia para tomar decisões e para conversar com o nosso cônjuge, caso perceba que está passando por algum tipo de dependência desse tipo, sabe? E se pergunte, por que eu preciso passar por isso? O que eu não estou entendendo? O que eu não estou reconhecendo? Será que eu não sei do que eu gosto? Durante um tempo, eu acho que, deixa eu pensar quando foi. Logo no começo do nosso casamento, o Wagner tinha alguns hábitos que eu particularmente não concordava. Jogar bola, sabe essas coisas que a maioria dos homens gosta de fazer? Só que depois eu entendi que ele fazia aquilo porque ele gostava, era um hobby, era algo que para ele era importante. E eu não tinha nenhum hobby porque, acho que eu não queria. Eu não sei se não tinha amigo, eu não lembro exatamente, já tem tantos anos, né, gente? Mas você percebe que o outro não tem que deixar de fazer tudo que ele gosta porque ele entrou num relacionamento. Claro, se aquilo começa a atrapalhar o relacionamento, é preciso fazer alguns acordos, é preciso entrar em alguns, combinados aí, para que favoreça os dois. Mas o outro não precisa anular a vida. Por quê? Porque se você anular, isso não vai funcionar por muito tempo. Entende? A terceira coisa que eu anotei aqui, terceira dica, é ser sincera e honesta consigo mesmo. No sentido de, se eu não quero fazer, se isso vai me fazer mal, não faça. Não faça nada só para o outro gostar de você, porque isso não vai funcionar. Sabe, a admiração vem quando a gente de fato se admira. E a gente se admira quando a gente é sincera com a gente mesmo. A gente se admira quando a gente é verdadeiro. Porque se eu sou uma pessoa que, olha que interessante isso, um exemplo. Se eu sou uma pessoa que não gosto de mentira, eu acho feio, eu abomino a mentira, não quero gente mentirosa perto de mim. Alguém me pede para fazer alguma coisa, eu não quero fazer. Mas eu vou e faço. Falo que não, tá tudo bem, não tem problema nenhum, eu faço sim, eu faço. Mas eu não tô mentindo para mim mesma? Eu fui contra aquilo que eu acredito. Quer dizer, eu vou fazer uma coisa que eu não quero fazer, eu estou mentindo para mim. Se eu evito gente mentirosa, se eu abomino, se eu não quero por perto, como que eu vou me admirar fazendo isso? Percebe que a autoestima tem a ver com a forma como nós nos tratamos? Então, se eu não me admiro, o outro também não vai me admirar. E aí, de repente, você fala, Alaine, mas se eu não fizer, ele não vai mais me pedir nada, não vai mais gostar de mim. Será que você precisa de alguém que está com você só porque você faz as coisas que a pessoa quer? Será que é isso mesmo que você deseja? Porque quando a gente é de fato verdadeiro e honesto, e eu não estou dizendo que você precisa tratar a pessoa com grosseria de jeito nenhum. Você vai falar simplesmente daquilo que você está sentindo. Fala, olha, eu sinto muito, mas isso que você está me pedindo hoje não vai ser possível. Eu tinha outros planos, eu tenho outras prioridades, eu tenho algumas coisas que eu combinei, o meu dia hoje está atarefado, eu não consigo fazer isso para você. Se for possível, eu faço tal dia, se é que isso está dentro da sua agenda, se dá para você. Mas não se anule, não minta para você mesmo. Porque a partir do momento que você de fato é sincera, é honesta, as pessoas vão confiar muito mais em você. Até mesmo nessa questão aqui, de repente você decide fazer um curso. Não, eu vou estudar.
Então eu vou sair de casa a tal hora, a tal hora. Ah, meu parceiro não vai gostar porque ele é ciumento, porque isso, porque aquilo. Mas aí você vai, mesmo assim. A raiva logo passa. E aí você começa a estudar. Se você compartilha com ele de verdade tudo o que está acontecendo nessa escola, ele vai confiar em você. Agora, se você começa com segredos, esconder coisas, é claro que a insegurança vai reinar nessa relação. Concorda com isso? Então, se a gente deseja que o outro seja sincero conosco, a gente também precisa ser sincero tanto com ele quanto conosco também. Boa noite, Cirlei, seja bem-vinda. Ariana também que entrou aqui, seja bem-vinda. Conceição. Entrou mais gente. Gente, todos sejam muito bem-vindos. Vocês estão... faz sentido isso, gente, que eu tô dizendo? Se a gente deseja que o outro seja sincero com a gente precisa também ser sincero com o outro. Não só com o outro, a gente precisa ser sincero com nós mesmos, conosco. Então, essa questão da sinceridade, da honestidade, que seja primeiro com nós mesmos, depois com o nosso parceiro, sem segredos, sabe? Mas aconteceu uma coisa assim, fulano de tal me mandou uma mensagem meio que me cantando. Ok, então faça o que a sua postura, o que aquilo para você, o que é certo para você. Sabe, gente, ninguém sai em cima de ninguém na rua. A gente dá abertura. Não é verdade? As coisas só acontecem quando a gente permite. As pessoas nos tratam da maneira como nós ensinamos as pessoas a nos tratar. Então a gente não precisa se preocupar porque o outro foi viajar, porque o outro foi estudar, porque o outro tal. Calma, porque o que ele tiver que fazer, ele pode fazer longe, ele pode fazer perto. Isso não faz diferença. Isso vai depender da índole de cada pessoa, daquilo que ele considera importante na vida dele. Então, o que a gente precisa fazer dentro de um relacionamento? Ser independente, não depender do outro em tudo. Claro que a gente pode contar com o nosso parceiro, a gente pode... Enfim, tudo normal. Mas eu tenho que ter consciência de que se ele não estiver aqui, eu dou conta de viver sozinha. Vai doer, vai machucar, vai ser difícil. Me lembro uma vez que o Wagner foi viajar e eu fiquei 20 dias sozinha com as crianças. A gente morava lá em Cascavel. Gente, eu tive que rebolar, tive que me virar nos 30. Para me ajudar, o carro ainda quebrou. Você lembra, amor? Para ajudar, o carro ainda quebrou naquela semana. E eu tive que levar carro na oficina mecânica. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas eu fiz. Ele me auxiliou, ele me ajudou por telefone no que ele podia. Mas eu fiz. Isso foi bom para eu ver que eu também posso viver sozinha, sabe? É muito melhor com ele por perto, muito mais fácil minha vida. Mas se ele não tiver, então eu preciso saber, entende? Depois, antes da gente vir embora para cá, eu precisei viajar para cá para São Paulo. Ele ficou 10 dias lá com as crianças sozinho. E ele se virou do jeito que ele pôde. Mas quer dizer, ele não morreu porque eu saí de perto. Então, quanto menos as pessoas que moram com a gente depender da gente, melhor pra gente. Mais leve a nossa vida vira. Entende? Quanto mais a gente dividir as responsabilidades, melhor pra gente. E às vezes, nós que permitimos que os outros fiquem acomodados. Somos nós que permitimos. Porque se a gente deixar a casa cair um pouquinho, as pessoas vão começar a despertar. E se eu sou independente, e se essa relação não tá legal pra mim, se eu tô percebendo que a pessoa tá tirando totalmente a minha liberdade, tá querendo abusar da minha bondade, da minha paciência, se eu tenho autonomia pra isso, tá na hora de sentar com essa pessoa e conversar de adulto pra adulto, porque dependência é coisa de criança, certo? A próxima dica que eu trouxe aqui é a questão da individualidade. Muitas vezes a gente questiona e exige do outro coisas. A minha mãe, mulheres não tenham medo de dirigir. Por que, né? Dirigir. Por que tanta gente tem medo de dirigir, né, gente? O que será que significa pegar esse volante e tomar a direção da vida? É importante conservar o nosso espaço, a nossa individualidade. Os nossos projetos, os nossos sonhos, que com o tempo foi se perdendo. A gente vai se anulando e vai se perdendo. Ó, Cida, eu troco pneu e sempre olho óleo, água. Tá vendo, gente? Olha, a Fabiana, mãe, ó. Pega o exemplo da Cida aí. Bora se virar. Pergunte-se para vocês o que significa dirigir.
Por que que eu tenho medo de pegar esse volante e tomar a direção? Será que é do carro mesmo? Se questiona. Então, gente, a questão da individualidade. Quando a gente casa e começa a ver tantas responsabilidades... Ai, desculpa. Quando a gente casa e começam a vir as responsabilidades, filhos principalmente, né, que ocupa muito tempo da gente, a gente vai deixando de fazer muita coisa que a gente gostava de fazer. E com o tempo a gente acaba exigindo que os outros também se anulem, porque a gente fez isso inconsciente, a gente não faz porque a gente quer. Só que aí a vida cobra, né? Com o tempo a consequência vai aumentando. Então, nessa dica que eu quero perguntar para vocês umas coisas, eu quero que vocês se respondam. O que você gosta de fazer, mas não faz mais? Você gostava de fazer há um tempo atrás, mas hoje você percebe que você não tem feito mais. Por que você parou de fazer? Pensa nisso. Por que você parou de fazer? Será que você parou de fazer porque você achava que o outro não ia gostar? Porque não tem tempo? Porque não tem dinheiro? Porque não cabe mais na sua vida? Observa o que você tem feito para você. De que forma que você está se cuidando? O tempo que você dedica para o outro é o mesmo tempo que você dedica para você? Quanto tempo por semana você fica só com você? Seja para o que for, mas daquilo que você gosta de fazer. Seja para fazer um exercício, seja para fazer um artesanato, seja para fazer um hobby, seja para fazer o que for. Como seria voltar a fazer aquilo que você gostava e não faz mais? Nessas pequenas coisas que a gente vai soltando, que a gente vai parando de fazer durante a nossa vida, a gente vai se perdendo de nós mesmos e dando mais importância para outras pessoas do que para nós. Tudo isso é o que gera a dependência. Entende? A gente vai se anulando para cuidar do outro e de repente acha que não vive sem o outro. A gente deixa de crescer intelectualmente, profissionalmente, financeiramente para cuidar do outro. Aí o outro não faz aquilo que a gente espera e a gente se frustra. Mas quem foi que permitiu que tudo isso acontecesse? A boa notícia é que sempre pode melhorar, né? A gente sempre tem condições de mudar o que está acontecendo e o que não está legal. E por último, a quinta dica que eu coloquei aqui para a gente manter a nossa independência, estava fazendo essa análise essa semana sobre pouco tempo para a gente. Exatamente, Val. A gente faz isso. A vida, né, a profissão, o trabalho já ocupa muito tempo mesmo da nossa vida, mas a gente precisa ter prioridade. Sabe, a conta é simples. Se você hoje, ó, Deus o livre, tá, gente? Só pra gente poder pensar mesmo. Se você vai no médico, o médico fala assim pra você, olha, você tem uma semana de vida, tem um mês de vida. O que você vai fazer nesse mês da sua vida? Você vai trabalhar muito? Você vai fazer hora extra? Você vai limpar muito a casa? Você vai lavar toda a roupa do guarda-roupa? Ou toda a louça do armário? É isso que você vai fazer nesse último mês de vida? A gente não sabe qual que vai ser o último mês de vida. Será que a maneira como a gente está vivendo está sendo coerente com aquilo que eu quero para minha vida? E se não tá, como que eu posso adaptar, nem que seja aos poucos, coisas que vão me fazer alegre, que vão me deixar mais feliz? Sabe, maneiras de reconhecer as pessoas que estão em volta de mim e a mim mesmo, mas de uma maneira leve. Sem deixar ninguém dependente de mim e sem ser dependente de ninguém. Vou queimar tudo para outra não usar. Não, aí não, né, mães? A pessoa aí não morre, fica aí, não tem mais nada, tudo queimado. E a quinta dica que eu trouxe é apoiem-se e coloquem limites saudáveis na relação. Eu sei que tem pessoas que são extremamente possessivas, né, na relação. Então você fala assim, eu vou fazer tal coisa. O outro fala, não, se você fizer isso, eu não quero mais. E aí é hora de você olhar para a pessoa e falar, olha, você é muito importante na minha vida, eu te amo, te quero para mim, te quero comigo,
Mas nessa área, não é você quem decide. Isso faz parte de mim, da minha individualidade. Sou eu quem decido. Sou eu quem decido que roupa que eu vou pôr, sou eu quem decido como que eu vou cortar o cabelo, sou eu quem decido N coisas que faz parte da minha individualidade. Que área que eu quero seguir, o que eu quero estudar, que tipo de filme que eu quero ver. Isso não é você que decide. Nossa, que mulheres vingativas, hein? Vocês estão tudo do signo de Escorpião. Sabe? Então, impor limites saudáveis é muito importante na relação. Porque se você não impõe, o outro acaba passando mesmo, excedendo os limites, porque você não colocou. E a mesma coisa tem a ver com o outro. Tem coisas na vida do outro que não é você que tem que decidir, é ele. E é importante que você o apoie para tomar essas decisões. Porque a partir do momento que eu decido me tornar uma pessoa independente nessa relação, estar nesse relacionamento por escolha, por opção, voltar para casa porque realmente eu quero estar em casa e não porque eu tenho obrigação de estar nessa casa, eu dou essa mesma autonomia para o meu parceiro. Vocês concordam com isso? E aí, olha que interessante, ele já não vai mais voltar por obrigação. Então, eu vou ser incentivada a fazer coisas para que ele queira voltar, já que eu quero ele aqui de volta. E ele a mesma coisa, ele vai ser incentivado a fazer coisas para que você queira voltar, já que você não vai ficar por obrigação. Percebe que interessante, como que muda isso a relação? Então, a partir do momento que duas pessoas independentes se relacionam, é uma relação com mais liberdade, com de fato mais amor, com mais diálogo, com mais reciprocidade e com mais sinceridade, porque aí ninguém vai fazer nada só para agradar o outro. Eu faço para te agradar, desde que isso não me prejudique, desde que isso não vá contra os meus valores, não vá contra aquilo que eu quero. Percebe a diferença? Gente, acho que era isso que eu anotei. Ficou alguma dúvida? Tem algum comentário que alguém queira fazer aí? Fique à vontade. Se algumas coisas que eu falei ficaram confusas, se não estão tão claras, por favor, coloque aí que a gente procura falar de outra maneira para ver se fica mais claro. Então, o principal que a gente pode levar dessa live de hoje, que a dependência dentro do relacionamento sempre vai ser tóxica, sempre vai ser prejudicial para esse relacionamento. Tanto para um quanto para outro. Tanto para aquele que é dependente, quanto para aquele que é o salvador, né? O que tem que fazer tudo. Aquele que carrega nas costas. Então, quanto mais independência a gente conseguir ter, mais saudável vai ser esse relacionamento. Para com essa crença de achar que mulher independente assusta homem, ou que homem que... Não, gente, para. Isso é uma bênção. É uma bênção ter uma pessoa autônoma do nosso lado, uma pessoa que se vira, uma pessoa que faz com que todo mundo trabalhe dentro de casa, né? Que divida o trabalho, que divida as responsabilidades. E se a pessoa não tá querendo, pensa bem. Pensa bem se é isso mesmo que você quer. Se você quer ser o salvador de alguém, a mãe do marido, né, o pai da esposa, ou se você quer um parceiro de verdade, para vocês andar lado a lado, para vocês crescerem juntos. E quando eu falo nessa questão de andar lado a lado, claro que tem épocas da vida em que um vai precisar se apoiar um pouco no outro. E aí entra nessa questão do apoio, né? Quando você olha para o seu parceiro e fala, olha, você quer trocar de profissão e você precisa estudar para que isso aconteça, então vai ser quanto tempo? É 1 ano, é 2 anos de curso? Ótimo, então nesses 2 anos eu vou te ajudar, a gente faz isso, faz aquilo, vamos combinar. E aí, quando isso acontecer, aí você vai fazer o que você quer e eu vou fazer outra coisa. Entende? Um dos pilares do relacionamento, eu sempre digo, é objetivos em comum. Dentro do relacionamento, nós precisamos ter sonhos, ter objetivos. Mas não é só isso. Isso não é o suficiente. Nós também precisamos ter sonhos individuais, metas individuais, para que a gente se sinta um indivíduo. Porque senão a gente se perde nessa relação e chega uma hora que a gente nem sabe mais o que a gente gosta. A gente só faz o que os outros querem. E isso não é nada bom. Porque a nossa vida, né, cobra. A nossa saúde vai cobrar. E aí você vai precisar olhar para você mesmo com mais carinho. Gente, era isso.
Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês nesse frio danado. Vamos para baixo das cobertas agora, fazer um chá quentinho. E quarta-feira a gente volta, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe o restinho de semana e o final de semana. Semana que vem a gente se vê de novo. Até mais!